Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. Romanos 1, versículo 1 a 7. É Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 1, 1 a 7. Capítulo 1, versículo 1 a 7. Amém? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todas as nações, e de cujo número sois vós também, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, pelo tempo que podemos te louvar, Senhor. Como cantamos, que o Senhor cresça, que nós possamos diminuir para que a luz da sua glória resplandeça entre nós. Como o irmão falou na mensagem, que o Senhor seja o centro, o Senhor seja a centralidade de todas as coisas. Estamos aqui para ver a sua glória nessa noite. Manifesta a sua glória pela sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. É sempre bom a gente voltarmos para a palavra de Deus e entendermos essa carta que tem como propósito Paulo, primeiramente, anunciar o evangelho. Mas quando a gente fala de evangelho, é até um pouco assim redundante, né? Falar do evangelho, né? Evangelho, como o irmão mesmo falou, foi profético. Evangelho não é o que você possui, não é o que você busca, não é o que você quer. O evangelho é uma pessoa. E aqui, o versículo 1 começa dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Aqui a gente precisa entender que Paulo é uma pessoa que encontrou o Senhor. Nós nem vamos falar da pré-conversão de Paulo, mas da própria conversão de Paulo e o que ocorreu na vida de Paulo. Então, quando você pega a conversão dele, está em Atos capítulo 9. Quando ele, ali em Atos 8, ele pediu autorização aos principais sacerdotes para prendê-os do caminho, enquanto ele estava indo, entrando pelas casas e matando os crentes, ele, de repente, ele está indo, seguindo e perseguindo os cristãos. De repente, ele viu o Senhor. Paulo viu o Senhor. Quando ele viu o Senhor, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor virou para ele e falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali, irmãos, a gente entende claramente que ali é a conversão de Saulo para Paulo. Saulo, no hebraico, significa uma pessoa grande, uma pessoa com expressão. Paulo é um homem pequenino, é uma pessoa pequena. E aqui ele se identifica como servo de Jesus Cristo. Se lembra como nós cantamos? Que ele cresça ou diminua, que resplandeça a luz da sua glória e que eu seja servo de todos os irmãos. A coisa mais importante no nosso chamado para pertencermos ao Senhor Jesus Cristo, eu acredito que seja que cada um de nós sejamos servos uns dos outros. Eu acho que não há maior nomenclatura na vida cristã do que a gente ser chamado de servo. Eu acho que servir é o maior propósito para aquilo que Deus nos criou. E por que a gente precisa servir?
porque essa palavra aqui, quando Paulo usa ela, no original ela quer dizer escravo. Paulo está dizendo que a conversão dele no caminho de Damasco, em Atos, capítulo 9, transforma ele num servo, um escravo de Jesus Cristo. Ou seja, mas como que se torna servo de Jesus Cristo? É quando você passa a entender o seu chamado. Paulo diz aqui, chamado para ser apóstolo. Então, na verdade, todo convertido, ele é chamado pelo Senhor. O propósito do Senhor é nos chamar para pertencermos a Jesus Cristo. Não existe maior propósito nessa vida do que nós sermos chamados para sermos escravos de Jesus Cristo. Nós não somos chamados para ser de nós mesmos, para pertencermos às nossas vontades, os nossos desejos, o nosso querer. O Senhor nos chama, Paulo diz assim, ele diz, né, para que ele fosse enviado. Eu acho que a coisa mais bela no nosso chamado para o ministério é que o Senhor quer nos enviar, irmãos. O Senhor quer nos enviar para Niterói, para Itaboraí, para Angra dos Reis, para Cabo Frio, para Maricá. Irmãos, a coisa mais bela, essa palavra aqui, apóstolo, significa enviado. É uma pessoa com uma comissão. Como que ele se torna apóstolo? Quando ele viu o Senhor no caminho de Damasco, ele ouviu uma voz e a voz falou para ele, entra na rua direita que você vai encontrar um homem chamado Judas o Justo. E lá ele vai te dizer o que você tem que fazer. E ali, quando Ananias entrou na casa de Judas o Justo, ele olhou para Saulo e falou assim, Saulo, irmão, recebe vista, passa a enxergar, veja o propósito para que Deus te criou. Qual era o propósito para que Deus havia chamado Saulo, que transformou ele em Paulo? Para quê, irmãos? É para que ele fosse separado, comissionado, olha como ele vai dizer, para o evangelho de Deus. Aleluia, irmão. O que é o evangelho? Essa palavra tem um sentido de boa notícia. O evangelho é uma boa notícia e Paulo vai dizer, qual é a notícia no versículo 2? Romanos 1:2, Paulo diz assim, o qual foi por Deus outrora prometido nas Sagradas Escrituras. Mas que boa notícia é essa? Você sabe o que é a boa notícia de Deus para você? Vai em Isaías, capítulo de número 7. Quero te mostrar, porque Paulo está dizendo que a boa notícia, ela vem do Antigo Testamento, foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. Então, a raiz da interpretação de Paulo acerca dessa boa nova, dessa notícia boa, que a gente chama de evangelho, que é a anunciação sobre a pessoa de Jesus Cristo, você vai encontrar no livro de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo de número 14, é a primeira promessa acerca do evangelho. Amém, irmãos? O evangelho anunciado no Antigo Testamento. O evangelho não é uma invenção de pastor, de bispo, de igreja. O evangelho é algo do coração de Deus para o seu povo, irmãos. Olha aqui, Isaías 7,14, o profeta Isaías diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Aleluia! Qual é o sinal do Senhor, irmãos? Qual é a promessa que Paulo fala? Qual é o sinal? Olha agora, a promessa é uma pessoa. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Deus conosco, irmão. Essa é a grandeza do evangelho. O evangelho não é o que Deus pode te dar, como nós cantamos. Não é o que você quer. O evangelho é o que Deus te deu através do seu filho. É o Emanuel. O que é evangelho? É Cristo, Rodrigo. É Cristo, bispa. É Cristo, bispo. É Jesus Cristo, a essência última do evangelho. Se não tem Jesus, não tem evangelho. É isso que a gente precisa, irmãos. Você quer ver sua vida transformada, seus filhos serem salvos? Você quer ver sua casa ter um encontro pessoal com sua família, encontrar Jesus Cristo?
tem que ter o Emanuel. É o Deus conosco, irmãos. Essa é a grande verdade que foi prometido nas Sagradas Escrituras. Mas olha só, agora dá um pulinho no capítulo 9 de Isaías. Lá fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, Isaías 7,14, que é uma promessa do Antigo Testamento. Mas Isaías 9, capítulo 9, versículo 6 e 7, diz que o menino já nasceu, amém? É uma profecia 700 anos antes de Jesus nascer. Irmão, isso é belo porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Nós não precisamos de teólogo, de inventar um monte de coisa. O que a gente precisa é das Escrituras. A Bíblia te leva para a Bíblia e o caminho da palavra vai mostrando qual é o centro da igreja. É Cristo, olha só. Versículo 6 de Isaías 9. Porque um menino nos nasceu. Quem é o menino, irmão? É Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Você já se perguntou quem é Jesus Cristo? Isaías diz, é o Filho. É o Filho que nos foi dado. Filho gerado do Pai, não criado. Jesus não é criado, como os testemunhas de Jeová dizem, é heresia. Jesus é eternamente gerado porque ele está dentro do Pai. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava dentro do Pai foi quem o revelou. Um Filho nos foi dado com a imagem e a semelhança do Pai, irmãos. Um Filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Qual é o nome dele? Tem tanto nome, né? Tem tanta coisa aí, tem tanta gente dando nomes para tantas coisas. Mas aqui, a pessoa de Cristo começa dizendo, Isaías diz, ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Quer saber quem é Jesus? Ele é aquele que nos aconselha nos momentos mais difíceis da nossa vida. Das tempestades, das perdas, das aflições, dos desânimos, da depressão, das crises de pânico, das crises existenciais. Nós temos o maravilhoso conselheiro, que é Jesus Cristo. Isaías continua, ele é Deus forte. Não há ninguém como ele, irmão. Não há nenhuma semelhança em nenhum lugar dentro do propósito eterno de Deus que não apresente Jesus como Deus. Amém? João 14, o verbo se fez carne, a eterna palavra que estava com Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aqui Isaías diz que ele é Deus forte, vírgula, mas quem é ele? Ele é o Pai eterno. Irmão, a eternidade existe por causa dele. João diz assim, tudo que foi feito se fez, e sem ele nada do que foi feito haveria de existir, porque ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai eterno. Ele não é um ser abaixo do Pai, diminuto. Não, irmãos. Ele é o Pai eterno. Isaías continua, ele é o príncipe da paz. Versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Isaías 7,14, a promessa do nascimento. Isaías 9, 6 e 7, Cristo nasceu. Vai para Isaías 53. Isso aqui eu estou explicando o que Paulo está falando lá em Romanos capítulo 1, versículo 2. Quando fala que o Evangelho é apresentado nas Sagradas Escrituras. Quem é que apresenta o Evangelho? É Isaías, irmão. Apresenta Jesus, que nasce de Maria, apresenta Jesus pós o seu nascimento, toda a sua pessoa, o maravilhoso conselheiro, Deus forte,
o príncipe da paz, o pai da eternidade, aquele que tem um governo. Só que Jesus, para nos salvar, ele teve que ir para a cruz. Amém, irmão? Não tem evangelho sem cruz. Eu cantei a minha juventude inteira. Como amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Não cantam mais. Sumiu a cruz. Banalizar a cruz. Tirar a essência da cruz. Não temos mais o evangelho da cruz, a pregação da cruz, o pregador da cruz. Mas olha Isaías 53:2, diz assim: porque foi subindo como renovo a Jesus, perante ele como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Essa é a pessoa do Senhor. Não tinha beleza que atraísse ninguém. Não era um homem muito grande, um homem muito potente, um homem muito capaz. E aqui Isaías diz: olhávamos para ele, não havia nenhuma beleza que nos atraísse. Olha o versículo 3, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E com o rosto de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Olha o 4 agora, certamente na cruz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como ferido, oprimido e aflito de Deus. Voltando para Romanos capítulo 1, essa mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? Isaías 7,14. A virgem teria um filho, o nome dele seria chamado Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Gabriel falou, o nome do menino vai ser Jesus. E nós vemos Isaías 9, 6 e 7. Como a pessoa de Cristo e o Evangelho é glorioso. Isaías, capítulo de número 53, nos apresenta a centralidade do Evangelho, que é a cruz de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4. Paulo diz que Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho tem que ter o elemento da cruz. Se o Evangelho não tem cruz, não é Evangelho, irmão. É uma invenção humana. Mas o Evangelho que Paulo diz, olha só o versículo 3 de Romanos 1, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Todo o Antigo Testamento aponta para essa pessoa. Você lê Gênesis, fala de Cristo, Êxodo fala de Cristo, Levítico fala de Cristo, Deuteronômio fala de Cristo, Números fala de Cristo, profetas menores falam de Cristo, profetas maiores falam de Cristo, os livros poéticos falam de Cristo, os salmos, provérbios, cantares de Salomão, os profetas maiores falam de Cristo, Isaías, Jeremias, irmão, todo o Antigo Testamento é uma revelação com respeito ao Filho de Deus. Não tem nada no Evangelho que não aponte para ele, que não nos coloque diante dessa pessoa. E Paulo vai dizer no versículo 4, que ele não só ficou na morte. Se o Evangelho para com a encarnação de Cristo, sua morte, seu sepultamento, ninguém seria salvo. Então, versículo 4, Paulo diz assim, e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação ou santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero explicar isso aqui para vocês. Isso aqui mostra que chegou uma hora, nos finais de Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra a crucificação, o sepultamento de Jesus. Se você for ler o Novo Testamento, os finais dos 4 evangelhos é morte de Cristo, sepultamento de Cristo. Só que no terceiro dia, irmãos,
Satanás falou assim: ninguém sai da morte. Ninguém vencia a morte. Quem estava na morte? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, minha mãe e todos os que morreram no Senhor. Satanás prendia as pessoas no Hades. Mas 1 Pedro diz que no terceiro dia, olha isso aqui, o Espírito Santo, a palavra santidade aqui no grego, significa separação. O Espírito Santo desceu no Hades, irmão. Você tem noção disso? O Espírito Santo foi lá no Hades. Jesus estava lá, ó, morto mesmo. Só que Satanás não sabia da cartada de Deus. Qual era a carta na manga do Pai de Jesus Cristo? A ressurreição. Ninguém vencia a morte. Satanás falou, mais um que vai ficar aqui. Mais um que está morto. De repente, irmãos, aquele homem lá entrou nele. Entendeu, irmão? Algo entrou no espírito dele, na consciência, na comunhão, na intuição, permeou a alma, a mente, a vontade, a emoção de Jesus. E Jesus venceu a morte, irmãos. Está aqui pelo Espírito Santo que tirou ele da morte. E Paulo diz pela ressurreição dos mortos. Por isso que nunca mais a gente morre, nem nada pode te matar. Nunca morre o corpo, mas a alma vive eternamente. Ah, morreu num acidente de carro, capotou. Nós vamos direto para a presença do Senhor. Nunca mais um cristão que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por ele, foi sepultado por ele, ressuscitou o terceiro dia por ele, entra na morte. É impossível. Porque o primeiro a ressuscitar é o Senhor. E agora todos os que creem em Jesus também devem se assegurar dessa grande verdade do Evangelho, a ressurreição. Mas hoje a gente sabe que tem gente que tem medo da morte. Sabia que tem crente que tem medo de morrer? Eu estava conversando com um irmão e ele falou, não fala de morte não. Eu tenho medo. Eu falei, como que você pode ter medo da morte? Se Jesus venceu a morte, irmão. Ele entrou no Hades e saiu do Hades. E Paulo continua no versículo 5, dizendo assim, por intermédio de quem viemos, por meio da ressurreição de Cristo. Paulo diz agora, temos o favor imerecido de Deus. Se você crê em Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, Paulo diz agora, nós temos graça, amém? O que é a graça de Deus? Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, irmão. O que é a graça? A graça é aquilo que eu não posso ter, que eu não posso buscar, que eu não tenho força. É um favor não merecido. É aquilo que eu não consigo. Em Romanos 6, Paulo diz assim, onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça, irmãos. A graça, ela superabunda. Ela pega um homem morto, um homem nas drogas, um homem na prostituição, uma lésbica, um homossexual, um cachaceiro e transforma, não é, bispo? Transforma, irmãos. Eu vi isso na minha casa. Eu vi isso em mim. Eu vejo isso no Rodrigo. Eu vi isso no Derek. Isso tem acontecido, irmãos. Porque a graça é isso. E Paulo diz, a graça não só te salva. Versículo 5, Paulo diz assim, e apostolado por amor do seu nome. Ué, mas apostolado é uma comissão. Todos nós podemos servir o Senhor, amém? Livremente. Não há nada que nos impeça de servir os outros. Ir lá buscar comida, né, bicho? Para alimentar as pessoas.
né? Hoje eu estava com meu filho na terapia, a irmã falou assim, se tiver uma roupinha lá, pega umas roupas, traz para ajudar as crianças que estão com necessidade. Então servir, é isso que Paulo está dizendo, é o apostolado por amor do nome de Jesus. Todos nós podemos servir o Senhor. Servir, convidar, né? Convidou a irmã para participar da comunhão. Que a gente sirva, irmãos. Servir não é um mérito para pessoas capazes. Servir é para quem a graça alcançou. Para quem o coração, né, está transbordando por conhecer Jesus Cristo, por amar Jesus Cristo, por desejar Jesus Cristo, por viver Jesus Cristo. Eu vou te dar um exemplo. Você lembra do Evangelho de Lucas, no capítulo 7? Quando Jesus entrou na casa de Simão, ninguém ligou para ele. E de repente veio uma mulher pecadora, que era aquela Maria Madalena, que andou com muitos homens. Mas desde que ela começou a servir o Senhor, ela passou a amar o Senhor. Não era pelo que o Senhor fazia para ela ter posses terrenas, mas é pela pessoa que ela encontrou, que era Jesus. E o que ela fez com o dinheiro dela? Ela foi acumulando bens e comprando nardo. E acumulava nardo no vasinho de alabastro. Numa oportunidade, ele entrou na casa de Simão. Estavam os discípulos, que já eram apóstolos, todos reunidos, mas ninguém queria saber de Jesus. Se acostumaram com Jesus. É igual a igreja hoje, está acostumada com o culto de domingo, está acostumado com o culto de quarta-feira, está acostumado com isso, com aquilo. Irmão, eu vivo o evangelho há 40 anos, irmão. Que tem de costume de igreja, que deveria cair por terra, não está no gibi, irmão. E a mulher entrou lá louca, desgrelhou o cabelo, pegou o vaso, quebrou o vaso e começou a chorar. Jesus, eu tô aqui, eu te amo. O Pedro olhou e falou, ih, louca. Tomé, que não cria em nada, falou, ih, você nem sabe quem é ele. Todo mundo ignorou a adoração daquela mulher. Ela se lançou aos pés do Senhor. E chorando, misturou lágrimas com nardo. Cheiro forte tomou a casa. Todo mundo ficou impactado, até Judas falar, para que está desperdiçando esse nardo? É muito caro, poderia vender esse nardo e dar comida para os pobres. E o texto diz em Lucas que ele não tinha amor pelos pobres, pelos cracudos, viciados em droga. O texto diz que ele era ladrão. Ele gostava de roubar. Metia a mão no dízimo e na oferta. É isso que o texto está dizendo. Aí Jesus se levanta e diz, eu entrei aqui, vocês não lavaram meus pés. Vocês não me deram o ósculo. Vocês não estão nem aí para mim. Nem, irmãos. E hoje é assim, irmãos. É tanta coisa da igreja que a gente esquece das pessoas. É tanta coisa em nome de Jesus que a gente se esquece de Jesus. Eu estou falando que eu já vi isso, irmão. Eu vivi dentro de uma estrutura tão grande que no final estava dentro de um palácio. Ela sabe. Eu deixei de ser quem eu era. Até que eu falei, Jesus, me traz de volta para a simplicidade do evangelho. Eu preciso estar rodeado de pessoas, eu preciso estar aos seus pés, eu preciso te amar, eu preciso te querer, irmãos. E Jesus diz uma frase linda para a mulher pecadora. Olha, gente, o que está sendo feito aqui vai ser lembrado por toda a eternidade. Está eu aqui falando dela. Mas não é isso que eu quero falar do apostolado por amor do nome. Que depois de Lucas 7 vem Lucas 8 e diz o texto assim, no versículo 1 em diante. E daí em diante, depois que ela quebrou o vaso de alabastro, saiu Jesus de cidade em cidade, em aldeia, pregando o evangelho do reino. Ela ungiu os pés de Jesus para Jesus andar, irmãos. Você entendeu?
Você entendeu o que a graça deve fazer com a gente? A graça deve preparar o nosso coração para Jesus andar através de nós. Como Jesus precisa andar em Itaboraí, andar em Niterói. Final de semana eu estou indo para os irmãos de Cabo Frio, para Jesus andar lá, para Jesus andar em Angra, andar em Maricá. Deixa Jesus andar através de você, irmão. Deixa Jesus te comissionar, Jesus te guiar no seu trabalho, na faculdade, num salão de beleza, pegando a comida para os necessitados, para os órfãos. Deixa Jesus andar através de você para alcançar ela. Deixa, irmãos. Hoje a gente fica privando Jesus a uma parede com uma placa, irmão. Jesus está longe disso, irmão. Quando Davi falou, eu vou fazer um templo para o Senhor falou, Davi, quem é você? Eu que vou fazer uma casa para você. Estou preparando uma casa. E até hoje o Senhor está nos preparando, amém, irmãos? E para terminar, diz assim, no versículo 6, de cujo número também somos nós. Olha aqui, chamados, separados. Agora eu vou puxar a sardinha para a gente no versículo 7. A todos os amados que estão em Itaboraí. O irmão Niterói. Mas agora nós estamos em Itaboraí. Joana de São Gonçalo. Em São Gonçalo, todos os que são amados de Deus de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, Paulo termina dizendo, somos chamados para sermos separados. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Se separa, amém, irmãos? Eu aprendi como ser santo. Lutava muito na minha juventude. Muita guerra espiritual. Viajava para o exterior, de um lado para o outro. Mas uma guerra. Até hoje tem guerra, né? Estava conversando da guerra espiritual. Né? Uma guerra para se manter. Mas vou te dar 3 coisas para você ser santo. Você quer aprender hoje? 3 coisas para... Quer ser santo? Quer ser santo, Gil? 3 coisas para ser santo. Primeiro, você vai até falar, que isso, é isso mesmo. Primeiro, ponto 1, igual um seminário. Ponto 1, leia a Bíblia. Amém? Quer ser santo? Aqui, ó, é o livro que te torna santo. Medita de dia e de noite. Guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quer não pecar? Leia a Bíblia. Vou te contar uma experiência de um pastor amigo nosso da Colômbia. Ele estava meio frustrado. Dobrou o joelho e começou a clamar, Senhor, fala comigo, fala. Tinha um terraço, uma menina brincando, igual as meninas aqui. Uma menina cristã olhou e ele gritando, fala Deus comigo. A menina olhou no terraço e falou, vai ler a Bíblia. Quer que Deus fale? 66 livros, se Deus não falar com você, não tem mais ninguém que fale, irmão. 66 livros. Você quer que Deus fale mais aonde? Ponto 2. Orar. Amém, irmão? Quer ser santo? Ore sem cessar. Ore todo o tempo. Vou te contar a experiência de uma jovem puritana. Os puritanos são cristãos do século XVII, que viveram pertinho da gente. E eles oravam todo o tempo. E essa serviçal dos puritanos, que era uma empregada, entre aspas, ela chegou na casa deles e eles tinham o hábito de orar por tudo. E quando chegou lá, o Senhor falou, vamos orar. Eu estou sentindo que você não está orando, você não está no espírito, não está orando todo o tempo. Aquela jovem olhou para o senhor puritano e falou, não, Senhor. Eu comecei a orar desde que eu acordei. Quando eu fui lavar meu rosto, eu falei, Senhor, me banha com a unção do seu espírito. Lava-me, Senhor. Quando eu fui lavar a louça, eu falei, lava o meu coração, como esse sabão me purifica. Quando eu peguei a vassoura, assim, meu Senhor, o Senhor ficou olhando para ela com o olho estatalado. Limpa o meu coração, varre as áreas da minha vida. Tem um monte de coisa na minha vida que não são resolvidas. Amém, irmãos? Orar é orar em todo tempo, é orar dirigindo, é orar louvando, é orar
perto de dormir, na reunião de oração, irmão. Orar é orar, amém? Orando todo o tempo no Espírito, ore, irmão. Você quer ser santo? Ore. Terceiro, para terminar, terceiro ponto. Congregar. Não há nada que te faça tão santo quanto reunir com a igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25, escrito aos Hebreus diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Para que tem que congregar? Nem que for onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, numa célula, num grupo pequeno, num grupo grande, com 10, 30. Eu já me reuni com 15 mil. Mas hoje eu amo reunir com 3, amém? Eu gosto de 3, eu gosto de 2. Mas já fui da grandeza, de uma multidão, mas multidão é difícil, irmão. Mas reunir é reunir. Por quê? O escritor aos Hebreus diz no versículo 26. Façamos a admoestação uns aos outros, porque a volta de Jesus está próxima. Por que tem que reunir? Para a gente se preparar, irmãos. Leitura da Bíblia, vida de oração, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Isso te faz santo. Ler a Bíblia, orar e congregar. Eu chamo isso de lore. Só aprendi com o John Piper. Ler a Bíblia, orar e reunir. Isso nos faz santo. Amém? Te louvamos nessa noite. Agradecidos a Ti, Senhor, pela misericórdia do Senhor derramada sobre nós. Sua misericórdia, como a Tua palavra diz, é a causa de não sermos consumidos, mas elas se renovam a cada manhã. Obrigado pela Sua misericórdia que nos despertou nesse dia. Oh, muito cedo o Senhor nos chamou. Oh, e durante o dia todo a misericórdia veio andando conosco na rua, no trabalho, no cuidado dos filhos, dirigindo, e chegamos na reunião da igreja com a misericórdia. E a misericórdia ainda está aqui nessa noite. Por isso, inunde o nosso coração da misericórdia do Senhor. Queremos experimentar e viver e andar em misericórdia, Senhor. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de entendermos o Evangelho. O Evangelho que é tão simples. O Evangelho que tem tudo que necessitamos. Não precisamos de casa boa, carro do ano. Nós precisamos é de Jesus, da sua pessoa gloriosa. Ó Senhor, inunda o nosso coração nessa noite e nos dá uma visão de quem o Senhor é para nós. Nós não queremos ser a multidão que só queriam a multiplicação dos pães e dos peixes, mas nós queremos o Senhor. Quando eles começaram a abandoná-lo, o Senhor virou para os discípulos que eram apóstolos e perguntou: não quereis vós retirar-vos? E Pedro disse: para onde iremos nós? Ó Senhor, para onde iremos nós nessa noite? Não tem nenhum lugar para irmos, nada para buscarmos, Senhor. Confessamos como Pedro: para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Não há nada tão grandioso como o Senhor. O Senhor conduz a nossa vida, nossa família, nossa casa, nossos filhos, e tudo que temos jogamos aos Seus pés, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.